Imagine o oceano. Não a superfície azul e convidativa que você vê nos cartões postais, mas as profundezas. Milhas abaixo, onde a luz do sol jamais alcança, um reino de escuridão gelada e pressão esmagadora. E se lá embaixo, nas entranhas abissais do nosso planeta, algo colossal estivesse se movendo? Algo antigo, adormecido por eras, mas agora inquieto. Pense na lenda do Leviatã, a serpente marinha primordial, a besta dos abismos. E se essa lenda fosse mais do que apenas uma história? E se ele despertou? Olá, habitantes das sombras. Sejam bem-vindos ao Ecos do Abismo, o único lugar onde a noite encontra a sua voz e os pesadelos ganham vida. Eu sou seu anfitrião nas trevas, e hoje juntos vamos mergulhar em um mistério que borbulha das profundezas, um enigma que pode gelar o sangue nas suas veias e fazê-lo questionar a própria sanidade. O Leviatã despertou? Essa não é apenas uma pergunta, é um prenúncio. Mas antes que a escuridão nos engula por completo, peço a vocês, criaturas da noite que nos acompanham, que se inscrevam neste canal, o Ecos do Abismo. Deixem sua marca de apreço com um like, se a ideia de monstros marinhos ancestrais te causa calafrios. Compartilhem este vídeo com aqueles que apreciam uma boa dose de terror cósmico. Aqui prometo a vocês, as histórias serão sempre aterrorizantes, contadas com a maestria que o medo merece. Agora, vamos nos aventurar nas águas turvas da especulação. O que a internet, esse poço sem fundo de informações e teorias, nos sussurra sobre o despertar do Leviatã? Quais sinais obscuros poderiam indicar que a besta dos abismos está se agitando em seu sono milenar? Preparem suas mentes para o inexplicável, pois a jornada que vamos iniciar irá despertar em vocês um medo primordial, aquele que reside nas profundezas da alma humana. Já se perguntaram por que o oceano, apesar de toda a nossa tecnologia, ainda guarda tantos segredos? Talvez alguns deles sejam melhor mantidos adormecidos. Deixem seus pensamentos nos comentários. Mergulhamos mais fundo agora, nas correntes geladas da especulação. A figura do Leviatã, seja nas escrituras antigas que ecoam terrores ancestrais, ou nos contos de marinheiros amaldiçoados que juram ter visto o impensável, sempre representou um poder incontrolável, uma força da natureza capaz de engolir navios inteiros, como se fossem brinquedos, e lançar ondas que alcançam o céu, obscurecendo o próprio sol. Mas seria essa apenas uma metáfora elaborada para os terrores desconhecidos que espreitam nas profundezas do oceano, uma personificação do medo que o abismo inspira na alma humana? Ou haveria algo mais, algo tangível e monstruoso, com escamas impenetráveis e dentes capazes de triturar aço, por trás da lenda que nos assombra há milênios? Nos últimos tempos, a internet, essa vasta e muitas vezes perturbadora rede de informações, tem fervilhado com relatos perturbadores que antes ficariam confinados a tavernas e sussurros à beira-mar. Avistamentos de criaturas marinhas com formas que desafiam a nossa compreensão da biologia, seres que parecem ter saído diretamente de pesadelos Lovecraftianos, têm sido documentados em vídeos granulados e fotos borradas que circulam pelos cantos mais obscuros da web. Sons inexplicáveis, ruídos guturais e vibrantes captados por sonares em profundidades abissais, onde nenhuma criatura conhecida deveria existir, ecoam em gravações que arrepiam até o mais cético dos cientistas. E o que dizer do desaparecimento repentino de embarcações inteiras em áreas remotas do oceano, sem deixar vestígios, como se tivessem sido engolidas por algo muito maior do que uma simples tempestade? Seriam esses incidentes isolados meras coincidências macabras orquestradas pelo acaso? Ou seriam eles fragmentos de um quebra-cabeça muito maior, peças escuras que juntas começam a formar uma imagem aterradora, indicando a presença de algo colossal, algo ancestral agitando-se nas profundezas insondáveis? Pense por um instante nos animais bizarros e aterrorizantes que já descobrimos nas fossas marianas e em outros abismos oceânicos, criaturas translúcidas com olhos que brilham na escuridão, seres grotescos adaptados a um ambiente de pressão inimaginável e escuridão total, onde a vida como a conhecemos mal
consegue sobreviver. Se essas formas de vida estranhas e assustadoras podem prosperar em condições tão extremas, o que mais poderia existir lá embaixo, evoluindo isoladamente por milhões de anos, longe dos nossos olhos curiosos e das nossas sondas invasivas? A ciência, apesar de todos os seus avanços tecnológicos, nos diz que conhecemos apenas uma pequena fração da vida marinha que habita o nosso planeta, talvez menos do que imaginamos. O Oceano Profundo continua sendo um território vasto e inexplorado, um abismo de mistérios gelados, onde as regras da nossa realidade parecem se curvar e se distorcer sob o peso da escuridão e da pressão. E os sons? Aqueles ruídos profundos e inexplicáveis, captados por equipamentos sensíveis de monitoramento submarino, que não se assemelham a nenhum som produzido por qualquer criatura marinha conhecida. Poderiam ser os ecos distantes do despertar de uma criatura de proporções bíblicas. O Leviatã finalmente esticando seus membros adormecidos após um sono de éons, ou talvez emitindo um rugido gutural que ecoa pelas placas tectônicas. A ideia é simultaneamente aterradora e irresistivelmente fascinante. Afinal, não há nada que prenda mais a atenção da mente humana do que o medo primordial do desconhecido. A sugestão sombria de que o nosso mundo aparentemente seguro e familiar pode ser muito mais estranho, mais perigoso e repleto de horrores inimagináveis do que jamais ousamos admitir. Você já se perguntou por que, apesar de toda a nossa exploração e conhecimento científico, ainda sentimos um medo tão visceral e profundo do Oceano Profundo? Talvez seja uma memória ancestral codificada em nosso DNA, um eco de eras passadas, quando monstros marinhos realmente governavam os mares e aterrorizavam nossos ancestrais. Deixe seus pensamentos mais sombrios e perturbadores nos comentários abaixo. Você acredita que esses relatos bizarros e esses fenômenos inexplicáveis podem estar de alguma forma ligados ao despertar do Leviatã? Ou seriam apenas manifestações isoladas de um mundo natural ainda não totalmente compreendido? Quais outras evidências obscuras e inquietantes você encontrou vagando pela vastidão da internet que poderiam sustentar essa teoria aterradora? As ondas de especulação e temor que agitamos na parte anterior não se dissiparam. Pelo contrário, engrossaram, tornando-se um mar turbulento de possibilidades sinistras. Mergulhamos agora ainda mais fundo nesse abismo de conjecturas, questionando com apreensão as consequências inimagináveis do despertar de uma criatura de tamanha magnitude, um ser cuja mera existência desafia as leis da natureza como as conhecemos. Se o Leviatã, essa besta ancestral que dormiu por eras nas profundezas abissais, realmente romper o seu sono milenar e emergir das entranhas geladas do planeta, o que acontecerá com o nosso frágil mundo? As antigas escrituras rabiscadas por profetas visionários e marinheiros enlouquecidos pintam um quadro sombrio, um futuro apocalíptico, onde essa força indomável é capaz de gerar tempestades colossais que engoliriam continentes inteiros e maremotos de proporções bíblicas erguendo paredes de água que alcançariam as estrelas. Imagine as manchetes gritando nos noticiários de um futuro próximo. Um futuro que talvez já esteja a caminho. Criatura marinha gigantesca ataca a costa leste, seadas de centenas de metros, devastam cidades litorâneas, deixando rastro de destruição e morte. O pânico se espalharia como um vírus implacável, infectando cada mente, cada coração. As economias globais entrariam em colapso em um instante, como castelos de areia varridos pela maré furiosa. E a civilização humana, com toda a sua arrogância tecnológica, seria repentinamente posta em xeque, revelando sua fragilidade perante o poder bruto da natureza em sua forma mais primordial e aterradora. Os oceanos antes vistos como fontes de vida e beleza serena se transformariam em um reino de terror líquido, patrulhado por uma besta ancestral com poder, não apenas para destruir embarcações e cidades costeiras, mas para alterar o próprio equilíbrio do planeta, mergulhando o mundo em um caos inimaginável. Mas o medo físico, por mais paralisante que seja, é apenas a ponta de um iceberg de horrores. E se o despertar do Leviatã fosse muito mais do que um evento natural catastrófico?
E se fosse um catalisador para algo ainda mais sinistro, algo que reside nos cantos mais obscuros da nossa imaginação? Algumas teorias da conspiração que circulam pelas profundezas da internet, tecidas em fóruns secretos e sussurradas em grupos online marginais, sugerem que essa criatura colossal não é meramente um monstro marinho gigantesco, mas uma entidade cósmica adormecida. Um ser de poder inimaginável, com ligações a forças que residem muito além da nossa compreensão limitada do universo. O seu despertar repentino poderia rasgar o tecido da realidade, abrindo portais para outras dimensões sombrias, liberando sobre o nosso mundo horrores ainda maiores, entidades cósmicas famintas e pesadelos interdimensionais que fariam o próprio Leviatã parecer uma criatura inofensiva em comparação? Pense por um momento nos cultos secretos e nas sociedades esotéricas que, segundo a lenda e os mitos antigos, adoram entidades marinhas ancestrais que dormem nas profundezas. O despertar do Leviatã seria o sinal que eles aguardavam pacientemente por séculos, o prenúncio de uma nova era de escuridão e caos, onde essas forças ocultas finalmente ascenderiam ao poder, aliando-se à besta ressuscitada para trazer o fim dos tempos. A simples ideia de que tais forças sinistras estariam à espreita nas sombras, esperando ansiosamente por esse evento cataclísmico, prontas para se aliarem ao poder incontrolável do Leviatã, é profundamente perturbadora, evocando imagens de rituais macabros e sacrifícios nas profundezas da noite. E qual seria a reação da humanidade diante de um terror dessa magnitude? Nossas armas modernas, nossos mísseis teleguiados e nossos submarinos nucleares seriam sequer capazes de arranhar a pele escamosa e impenetrável de uma criatura desse porte? Tentaríamos lutar, desencadeando uma guerra desesperada contra um ser que pode ser tão antigo quanto o próprio planeta, uma força da natureza que talvez seja invencível pelas nossas mãos? Ou nos resignaríamos ao nosso destino sombrio, observando impotentes da costa, enquanto o Leviatã emerge das ondas, reclamando o seu domínio ancestral sobre o planeta que um dia foi nosso? Você já se sentiu terrivelmente insignificante diante da vastidão insondável do oceano, da sua imensidão escura e misteriosa que se estende até o horizonte? Imagine essa sensação de insignificância multiplicada por 1000, sendo confrontado com um ser que personifica o poder bruto, incontrolável e implacável da própria natureza. Uma criatura cuja sombra colossal poderia escurecer o sol. Deixe seus medos mais profundos e suas apreensões mais sombrias virem à tona nos comentários abaixo. Quais seriam as primeiras coisas que você faria? Para onde você correria? Se soubesse com certeza que o Leviatã despertou de seu sono eterno. Quais teorias obscuras e perturbadoras que você encontrou vagando pelos cantos mais sombrios da internet te causam a maior apreensão e te fazem questionar a segurança da nossa realidade? Chegamos ao nosso ponto final nesta jornada sombria pelas profundezas do mistério que envolve o despertar do Leviatã. Exploramos as lendas antigas, as teorias modernas e os potenciais horrores que poderiam ser desencadeados por essa criatura colossal. Mas, no final das contas, qual é a verdade? O Leviatã realmente despertou? Ou tudo não passa de especulação alimentada pelo nosso medo ancestral do desconhecido? A resposta, meus habitantes das sombras, permanece envolta em mistério, mergulhada nas profundezas insondáveis do oceano e nas páginas empoeiradas de textos antigos. A internet nos oferece um turbilhão de informações, de relatos perturbadores a teorias conspiratórias elaboradas, mas a evidência concreta, aquela que poderia confirmar ou negar o despertar da besta, continua elusiva. Talvez o Leviatã seja uma metáfora poderosa, representando as forças caóticas da natureza que sempre existiram e sempre existirão, lembrando-nos da nossa insignificância diante da vastidão do universo. Ou talvez, em algum canto inexplorado do nosso planeta, nas profundezas abissais que ainda não conseguimos alcançar, uma criatura colossal aguarde o seu momento. Um lembrete sombrio de que nem todos os mistérios do mundo foram desvendados. O importante, meus amigos da noite, é que essa exploração despertou em nós um sentimento de alerta e apreensão.
Olhamos para o oceano com um novo olhar, conscientes das profundezas que se escondem sob a superfície e dos terrores que a nossa imaginação pode conceber. Essa vigilância, essa consciência do desconhecido, é o que nos mantém conectados à nossa humanidade, à nossa capacidade de questionar e de temer. Se você chegou até aqui, diga nos comentários: a escuridão me observa. Essa simples frase ecoa o sentimento que nos acompanha desde o início desta jornada. A sensação de que há algo mais lá fora, algo que espreita nas sombras, observando-nos com olhos antigos e insondáveis. E agora, criaturas da noite, se vocês apreciaram essa imersão nas profundezas do medo e do mistério, peço que deixem o seu like neste vídeo, compartilhem com aqueles que também se deleitam com o terror cósmico e comentem suas próprias teorias e reflexões sobre o despertar do Leviatã. Mas a nossa jornada no Ecos do Abismo não termina aqui. Inscreva-se no canal para não perder as próximas explorações de mistérios aterradores e relatos do sobrenatural que farão sua espinha gelar. Lembrem-se, as sombras sempre escondem algo, e às vezes esse algo nos observa de volta.